tô muito feliz com essa evolução. Eu me formei ano passado, só que esse ano eu foquei muito na carreira. Falei, eu vou focar totalmente no escritório, vai dar certo e vou fazer acontecer. Sabe, e não tá sendo difícil, né? Que tipo, a gente posta, às vezes, tal projeto, fiz esse, fiz aquele. Só que assim, a gente não posta as nossas dores, que é difícil, sabe? Mês que vem a gente não sabe se vai entrar projeto. Mas assim, a gente tá ali, tá lutando, tá empreendendo, tá com umas ideias novas. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje nosso time completo, Carlão, na Ares, Do, Olá, D. E hoje estamos aqui com mais um convidado ilustre, Lucas Vieira, arquiteto, empreendedor, um dos homens à frente do Estúdio Vulgo e Estúdio Concreto. Um dos estúdios faz a gestão de projetos, né, de obras, o outro estúdio faz reformas, né? A gente vai bater um papo, ele vai falar mais a respeito aqui. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado pelo convite também. Fiquei muito feliz com o convite, prazer a todos aí, sejam todos bem-vindos. Espero que seja um bate-papo bacana entre a gente. Ah, com certeza. Tá mais tranquilo? Tô mais tranquilo. Então tá bom, então. Vamos lá então. Bora. Tá envergonhado, Não sei. Não, tá vergonhado, tá vermelho do lado de lá, do lado de fora, não sei porquê. No começo a gente fica meio com vergonha, né? Mas depois vai trocando uma ideia, vai ficando de boa. Fica tranquilo. De boa. Mas, Lucas, para começar, como que foi a sua formação em arquitetura? Como que foi o processo de quando você acabou de se formar, foi pro mercado, você se sentia preparado, não se sentia? Fala um pouquinho pra gente. Então, pra falar a verdade, não se senti preparado não, velho. Sério? Porque, tipo assim, a faculdade é aquele negócio que a gente tava comentando, né? É muito superficial o ensino, né? E só quando a gente começa a praticar mesmo, que nem eu fiz um ano de estágio. Aí que eu comecei a ter noção. Falei, realmente a arquitetura é tudo isso, né? Sim. E foi um desafio, como tá sendo um desafio também, tô aprendendo muito, tenho 24 anos. Mas tô aí no mercado, velho. Tô enfrentando, tô aprendendo bastante, tá sendo bacana todo esse processo. Pra quem não sabe também, eu me formei ano passado, final do ano passado, em dezembro. Recém-formado. Recém-formado. Tô novinho no mercado também. Tá chegando agora. Estamos chegando. E não, já vai. Não, mas é legal pra caramba. Eu acho que a ideia é que a gente consiga passar para principalmente os jovens formandos, né? Que é justamente isso, a dificuldade de colocar em prática, me desculpa, o que se aprende na academia, né? E quando cai no dia a dia é completamente diferente, né? Sim. Porque aí sim você vai entrar na realidade, entender o que é que realmente acontece na prática. Tudo aquilo que o professor me falava, será que isso daqui realmente é prática, né? Na prática é o que eu vou desempenhar ou não, né? Então, acho que é mais ou menos a dificuldade que você tem passado aí, né, Luquinha? E aí? Sim. O que você enxerga no seu dia a dia? Assim, como eu tava falando, é muita teoria e a gente faz projetos tipo residencial, um edifício residencial e edifício comercial também. Só que assim, na prática, eu senti muita dificuldade, por exemplo, beleza, a gente teve uma parte de fazer residência, só que, como a gente tava falando, na parte de interior, não tive nada de interior na faculdade. Sim. Poderia ter feito design de interior, só que assim, eu pensei que teria pelo menos uma introdução de design de interior, só que não tive nada, assim, de revestimento, de pintura. A gente teve bastante iluminação, que eu acho que é bacana também falar sobre iluminação, que agrega muito valor. Agora, que nem a gente falou com o Robson também, parte de automação, nada. Isso não tem, automação não tem na faculdade, nenhuma matéria, nada? Não, inovação, nada. Interessante, né, cara? Interessante, acho que seria bacana introduzir pelo menos em um semestre, sabe? Estamos em 2022, né? Assim, a gente conversa muito dessa parte de automação, trazendo um pouco para a parte da engenharia, né? Da parte da construção a seco, que não tem na faculdade, né? Tá faltando muita coisa, né, cara? Você sente falta de alguma matéria assim, você que é recém-formado, fala, putz, poderia ter isso na faculdade? Um negócio simples, que eu acho que faltou muito,
empreendedorismo. Ou também, como que eu vou cobrar por um projeto? Por metragem quadrada? Pelo trabalho que eu vou ter? Por exemplo, uma aula de orçamento seria bacana ter? Muito. Orçamento e compras? Total. Isso é uma coisa interessante de falar, porque a gente também, como engenheiro, não tem na faculdade isso. A gente sai do mercado, tipo assim, vai cobrar por um valor. Seja, tipo, um cliente... Primeiro cliente que a gente vai ter quando sai da faculdade. Não sei quanto que eu vou... Tipo, se eu vou cobrar por metro quadrado. Nem como cobrar, né? Nem como cobrar, sabe? Eu acho que seria interessante introduzir isso na faculdade. Que seja empreendedorismo, que seja controle financeiro nessa questão de obra, de projeto. Entendi. Quando você fala orçamento, vocês falam orçamento, o que significa isso na prática do dia a dia, cara? Cara, você trabalhar com composição de valores, unidade de medida, eu acho que envolve tudo. Você fazer o levantamento, por exemplo, né? Que a gente não aprende na faculdade como vai fazer o levantamento. Você chega lá na obra, você tem que saber fazer o levantamento. Eu falo mais pra parte da construção, a mesma coisa. Como arquiteto também, acho que tem isso, né? Porque arquiteto pode fazer construção também. Mas quem faz isso? Orçamentista? É orçamentista? É outro profissional? Sim. Mas quem é esse profissional? Como assim? Não é o arquiteto? Quem faz essa parte? De orçamentos? Em obra? É um financeiro? Não, geralmente você tem um arquiteto ou um engenheiro que faz o levantamento, mas a demanda é passada por orçamentista no escritório. Então, pra mas fazer o esse orçamentista é um financeiro? Não é um Não. cara da área Não, é um não. arquiteto? É que assim, ó, eu vou dar o exemplo É uma da minha... profissão. É uma uma profissão, profissão. uma especialização? Orçamentista. Entendi. O Entendeu? certo seria, no meu caso, o escritório é pequeno, então, tipo assim, não tem esse cara resolve tudo do financeiro, entende? Tem, por exemplo, a gente, um exemplo do estúdio Vugo. Por exemplo, eu tenho minha responsabilidade, minha sócia tem a responsabilidade dela. Então, tipo assim, ela controla essa parte do financeiro. Então, tipo assim, ela tem a melhor noção de quanto vai cobrar. Se é por metro quadrado, se é pela dificuldade do projeto, entende? Mas isso na faculdade... Na faculdade não ensino. Nem um pouco. É. O que você acha, Carlão? Cara, porque é o seguinte, é uma coisa que é interessante, cara. Vocês falam de orçamento, e aí entrando um pouquinho mais na prática do dia a dia aí tem algumas coisas, algumas práticas que a gente vai aprendendo, né? Porque Sim. como a gente vem de nós viemos de segmentos diferentes, então, porra, aí outro dia vai aparecer um negócio de medição, cara. Vocês conseguem explicar um pouquinho melhor esse negócio de medição, que é uma parada que, assim, para mim é complexo, porque se você errar na medida, ou quando você passa o orçamento, né, e à medida que a obra vai se concretizando, você pode dar bastante risada, sorrir, ou chorar muito, mas muito mesmo, né? Como que você enxerga essa questão da medição na prática do dia a dia aí? Então, se for numa casa de um terreno, a gente vê as medidas, tudo certinho no GeoSampa, e a gente também vai no local para fazer as medições. Fala a medida do terreno mesmo, né? É isso. Ô, Denner, você consegue explicar um pouquinho melhor? Porque a na medição... verdade, tem dois sentidos a palavra medição. Tem medição de medir o terreno e a parte de medição de fazer o pagamento e tudo mais. Entendeu? Entendi. Acho que você quis dizer medição na parte financeira, de fazer Também, o pagamento. na parte financeira. Acho que é. é mais esse déficit de fazer a medição, né? Por exemplo, você tem a sua equipe na obra, né? Uhum. Aí depende do contrato que você fecha com a sua empresa e com o seu cliente. Então, por exemplo, você paga o seu cliente todo dia 5 e todo dia 20. Então, você faz uma medição dos dias trabalhados, de quanto que ele trabalhou para saber quanto que vai pagar. Então, acho que foi nesse sentido que você quis dizer, né? É isso daí. Por exemplo, tem uma obra, a gente fecha o quê? A gente vai iniciar a obra, a gente paga um valor para no caso, o nosso... Fugiu agora da memória. Por exemplo, eu contrato o pedreiro. E aí eu fecho com ele, dia tal, quando iniciar a obra, eu vou te pagar um valor. E aí, dependendo da obra, tipo assim, se a obra for muito grande, tipo, sei lá, 3 meses... 3 meses não, geralmente sei lá, uns 40, 50 dias de obra. Eu vou te pagar uma parte no começo da obra, uma parte entrada, no meio, né? uma entrada, pra ele também se locomover, tudo certinho. Sim, exatamente. Vou pagar uma parte no meio da obra e depois o último valor, que é quando ele entregar tudo certinho pra gente ter também esse posicionamento. Caso ele venha acontecer alguma coisa, a gente não deseja que aconteça nada, mas caso, tipo assim, surgiu um imprevisto, a gente consiga contratar outra pessoa pra finalizar o serviço. Sim, é como se fosse uma retenção, né, que a gente fala, Isso. né?
Fala assim, ó, só vou te pagar tudo no final se você Quando você entregar, né? é. Tipo assim, ele É terminou uma o segurança, serviço, ele não é? recebe. Exatamente, acaba sendo uma segurança. Isso. É importante, cara, é bem importante isso. Mas essas coisas, na prática, faculdade, nada, né? Eu não aprendi na faculdade isso, você aprendeu? Também não. É a Não vida, aprendi. né? É a vida, tô aprendendo na vida agora, empreendendo. É complicado, E- cara, é complicado. E de onde veio essa ideia de você, logo na largada, saindo da faculdade, você já empreender? Você já tinha essa vontade, ou você saiu, foi pro mercado e aí teve essa vontade? De É que onde veio? assim, de início eu fiz 1 ano de estágio. Legal. Fiz 1 ano de estágio, onde eu aprendi muito sobre construção, sobre obra também, né? Que eu aprendi bastante na faculdade. Só que na obra eu aprendi muito mais. Aprendi, acho que 1 ano de estágio eu aprendi... Não aprendi em 5 anos de faculdade. Ou seja, a prática, A prática vale muito mais a pena. Lógico, com a teoria também, que a gente tem aquela base, né? sim. E assim, meu pai trabalhou também em um escritório de engenharia. Trabalhou, acho que desde 1800, não, 1900 Caraca, não, 1800 não. Tá certo, ó. Faz parte do grupo do Michael Jackson. Não, tipo, ele Mas vai- tá certo, tá vendo? Aí Já vocês me implantou na provocam. mente, Vocês me provocam, cara. Aí eu falo, depois sou eu. Pra quem não entendeu, depois o Carlão vai explicar essa história aí. É, Mas continua. é o seguinte, cara. Não, desculpa aí, só não vou atrapalhar teu pai, mas eu entrei, eu consegui achar a conectividade do Michael. Ele não morreu, certo? A conectividade dele está com o Elvis. Depois eu explico pra vocês, mas vamos embora. Um outro episódio. Mas continua, meu amigo. Tem que fazer um episódio desse. Mas eu quis dizer que eu tenho 24 anos e meu pai trabalha nesse escritório, tipo, 31, 32 anos. Há muito tempo. Um escritório de engenharia. Sim. Foi quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre engenharia e tudo mais. Só que eu vi que engenharia focava muito em matemática. Eu gosto de matemática, gosto de física também. Só que eu queria o quê? Eu queria, tipo assim, agregar mais valor também pensando na questão dos espaços, dos ambientes. Da Pensar no criação. ambiente da criação, entende? Da criação mesmo. Tipo, a gente olha uma fachada de um edifício. Pô, caramba, o cara teve essa ideia, o cara se preocupou em deixar desse estilo, tipo, porque ele Sim. propôs esse revestimento, entende? E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre arquitetura, também meu grande amigo Vitor, que me ajudou muito nessa escolher realmente a arquitetura. E foi evoluindo, sabe? Fui fazendo a faculdade, trabalhava em hospital, trabalhei 4 anos em hospital, coisa que não tem nada a ver, mas para pagar a faculdade eu trabalhei em hospital, mas me agregou muito valor, sabe? Em equipe, trabalho em equipe, todo mundo assim. Foi uma experiência muito bacana. Show de bola. É você lidar com pessoas, né, também, né? É. Você sai da faculdade, você tem que aprender a lidar com pessoas, né? E se você vai pro lado do empreendedorismo, você tem que saber vender, você tem que saber conversar, tem que saber se posicionar. Sim. Então são coisas que você não tem nada na faculdade. Vai muito mais além do que essa parte técnica, né? A gente conversa aqui, né? Sim. O que você acha que tá mais defasado, vamos dizer assim, no curso de arquitetura hoje? Ou defasado, ou o que você acha que poderia ser implementado, que não tem e que seria... Uma coisa fundamental, assim, né? Que você fala, putz, Lidar com o cliente. Acho que assim, lidar com o cliente é um processo que realmente é difícil pra gente. Por exemplo, quando a gente faz um projeto de uma residência, a gente tem que entender o dia a dia da pessoa, tem que entender se ela recebe muita família, se ela recebe amigos. E assim, de verdade, foi difícil pra eu entender que eu tenho que fazer um projeto para a pessoa. Pro E não cliente. para o Sim. cliente, e não pra gente. Entende? eu acho que são dicas até bacanas de pessoas que estão se formando agora, né? Para elas entenderem que vai muito mais além do que só os 5 anos de faculdade, né? Você tem que ir mais além, né? Você tem que ir atrás de muitas coisas, Sim. né? Ou se a pessoa está em dúvida também, será que eu faço arquitetura? Pesquisa um pouco mais como que é o dia a dia de um arquiteto. Porque assim, eu falo bastante, a gente não tem rotina. Tem um dia que a gente está na obra, tem um dia que a gente está no escritório, tem um dia que a gente está passando o orçamento pro cliente. Então, tipo assim, você faz de tudo, sabe? Não tem dia a dia. rotina. Você se considera um arquiteto que... Por exemplo, a gente fala muito de automação aqui, né? Um assunto muito importante, eu acho, né? E a gente pega muito na tecla de... Hoje você vai fazer um projeto. Então, você faz um projeto, uma planta baixa, você faz um projeto de hidráulica, que Sim. é fundamental, não pode faltar. Uhum. Tem que ter um projeto de elétrica. E o de automação também, você acha que tem que ter? Por exemplo, o cliente não tem escolha. A automação é que nem elétrica e hidráulica, tem que ter. O que Sim. você acha?
Eu acho que assim, a gente pode dar o livre-arbítrio do cliente escolher se ele quer ou não, só que eu acho que assim, agrega muito valor. Não tem uma pessoa que fala, eu não quero uma casa inteligente. Que tipo assim, por exemplo, o cara sai do trabalho cansado. O cara pode tipo, ligar a hidro dele, ter aquele controle pelo celular, que eu acho que vai agregar muito valor no projeto. Sim. Entende? E aí é difícil falar pro cliente isso, explicar, porque, assim, muitas pessoas não têm o conhecimento, né? Pra te falar a verdade, assim, muita gente não conhece por quê? Porque acha que é muito caro. A automação é pra rico. A automação é pra quem tem muita grana. Só que não, se a gente fazer um projeto bem planejado, trabalhar através da infra, fica muito um projeto que inclui muito no orçamento do cliente, sabe? E agrega um valor surreal. Cara, esse negócio, assim, vocês estão falando de automação, e assim, é um conceito que eu tava discutindo com um rapaz que trabalha com isso, né? Para quem tá aí, já veio até aqui, o Robson, que tem uma empresa nesse sentido. Sim. Ele tá até mudando um pouquinho o conceito de automação, né? Porque às vezes a automação dá justamente essa percepção Traz esse pré-valor, de que é caro pra caramba, né? E aí ele tá mudando, inclusive, o conceito da empresa dele na questão da conectividade, né? Uhum. E, cara, eu sou assim sei lá, eu não consigo entender, né? Um projeto que você pega uma casa do zero ou qualquer projeto, seja ele uma casa, um apartamento, seja ele qual for, até a gente fala no PJ também, né? Um escritório, e não ter conectividade, cara. Eu vou pegar, assim, um exemplo hoje. Cara, a gente tava fazendo uma apresentação lá e pô, a gente tem lá uma televisão smart, mas aí você fica na dependência de uma rede Wi-Fi, não tem um projeto lá no trabalho de que você pode conectar o internet, né? E aí você fala, estava comentando da infraestrutura, porra, cara, aí deu um probleminha no Wi-Fi, pronto, acabou sua apresentação, você perde, né? Eu sou da época ainda que você tinha Não fala, vai entregar a idade. Os slides. Então, porra. Vai entregar a idade. Eu não travava o slide, o caramba, 4, né? Deixe baixo. Entendeu? Então, é assim, é algo que, até entendendo um pouquinho melhor, como que é visto isso dentro do mundo que você convive, né? Você já está aí no mundo, você fala com outros arquitetos, com seus amigos, com os seus companheiros, seus, né, de trabalho, que agora estão caindo aí no dia a dia. Sim. Como que você enxerga isso? Como que é passado para vocês? Como que vocês vão fazer essa inovação num mundo que hoje é uma questão necessária, cara? Entendeu? Questão necessária. Como que você enxerga? Assim, eu acho que a melhor coisa que a gente faz, principalmente a gente que é da área, passar o conhecimento. Porque desde a faculdade a gente tem essa rivalidade. Tipo assim, meio que, tipo, tentar... Como eu posso explicar? Tem essa rivalidade até com o engenheiro. Mas a gente trabalha junto, realmente. Exato. E muitas vezes as pessoas acham que, um projeto de arquitetura é caro, um projeto de engenharia é caro. Só que, na verdade, agrega muito valor para a residência, sabe? A gente faz tudo planejado para o cliente. A melhor coisa é fazer isso que a gente está fazendo, se reunindo, conversando sobre o assunto, passando conhecimento para a galera, que eu acho que isso que traz muito valor mesmo. Quanto que representa num orçamento hoje esse tipo de projeto? De automação? Pra gente dizer que é caro ou barato, na sua maneira de pensar, um projeto Você hoje. fala em questão da obra por completo? Um projeto de arquitetura. Porque, assim, eu concordo com a sua linha de raciocínio. Hoje nós, assim, estamos vivendo esse mundo, né? Uhum. Essa é a realidade. Mas para a grande maioria das pessoas, não. As pessoas não estão familiarizadas com esse tipo de coisa, né? A pessoa, quando pensa em construção, ela não pensa em procurar um arquiteto, um engenheiro, muitas das vezes, né? Verdade. Ela vai lá e mete as caras, vai lá, procura o pedreiro do bairro. O Zezinho, né? Não é? O Zezinho do Vamos bairro. quebrar e quebra e faz. Verdade. Mas assim, trazendo para a prática, quanto que representa numa obra hoje? 10%, 20%, um projeto? 15%. Um projeto. Mais ou menos. 15%. De automação, né? Você Isso. diz, né? 15%. E agrega um valor enorme. Exatamente. Eu acho que assim, as pessoas têm que mudar um pouco a cabeça de que pensa pelo menos em deixar só a infra pronta. Sabe? É isso. Você não precisa terminar o seu projeto. Mas você vai construir sua casa do zero, deixa a infra pronta. Lá na frente, você
compra o que você quer comprar. A criança pode crescer. Né? Exatamente, mas deixa a infra pronta. Isso é uma dica, assim, que eu dou de milhões, porque depois de 2, 3 anos você vai querer fazer, ai, olha, é dor de Não, cabeça. aí é o retrabalho e o custo, né, Du? Tem que Mas mudar, é tem que mudar essa cabeça, né, Edu? O que você acha? É aquela questão que a gente vem batendo na tecla aqui para trazer para as pessoas essa perspectiva, né? Mudar o mindset para você se precaver, né? A gente é muito remediatista. Então, assim, não, eu não vou esperar, que hoje é o que acaba acontecendo. Eu vou falar de conectividade, de automação lá no final da obra, quando eu já já não tem mais orçamento. Agora eu quero colocar um... Agora eu quero isso, agora eu quero Casa isso, lá no pronta. final, né? Só que assim, é mudar a perspectiva e começar a se precaver já no começo, no início da obra, no início do projeto. Como, por exemplo, eu não vou ter orçamento agora para me fazer a conectividade da minha casa. Beleza, mas vai ser mais barato eu já deixar a estrutura pronta, já deixar cabeamento, ou já deixar estruturada para quando eu precisar eu passar o cabeamento. É mais barato eu deixar isso pronto agora, ou eu faço sem isso, e lá na frente, quando eu tiver dinheiro, eu tenho que quebrar tudo para fazer. Meu caso. Entendeu? É a mudança da perspectiva de, como que eu posso me precaver, me preparar para que lá na frente eu não tenha um custo mais alto, ou eu não tenha problema, eu não tenha dor de cabeça. E isso é difícil. Então, é difícil porque você não tem a visão para tomar essa decisão. Sim. Quem normalmente tem essa visão é o profissional. Exato. Mas não é só aí, eu acho, a questão. Porque se eu pego um profissional que ele vai me indicar esse caminho e eu tenho ali a minha perspectiva só voltada pro valor monetário, eu posso nem ouvir o que ele tá me falando, eu vou falar, não, isso aqui é caro demais pra mim, não cabe no meu bolso e acabou. Mas- Quando eu quiser isso, quando eu quiser a conectividade, eu penso nisso. Agora o que eu tenho é isso aqui, trabalha com isso. Mas é justamente isso É. do que eu acho. Eu acho que é a questão do conhecimento mesmo, do conhecer, eu acho. Sim. Sim. Né? Mas você tá vendo mudança? Por exemplo, você acabou de se formar, né, Sim. nessa área. Por exemplo, seus colegas de turma, você já vê eles conversando entre si sobre automação, sobre construção a seco, por exemplo? É assim, tá evoluindo Energia bem. solar, Pra quê? inovações, né? Sim. Tá evoluindo bem. Só que eu acho que precisa cada vez melhorar, sabe? Que nem o Robson, ele, me abraçou. Me chamou, falou, vem cá no escritório, vem conhecer um pouco mais, vem entender como que funciona. Eu acho que falta isso, Sim. sabe? Tanto que eu tava até combinando com ele certinho pra gente fazer uma palestra ou que seja uma aula na faculdade, sabe? Pra agregar valor pros estudantes. Isso é muito O importante. Acho que isso é problema interessante. tá mais a fundo do que a gente imagina. Na base, né? Porque você vê, temos aqui, você foi formado em, 2019, você tinha o mesmo problema, 100%. não é? 100%. Nós temos aqui um rapaz formado em 2021 com o mesmo problema. E aí? né? Então, assim, é um problema que é problema de educação e formação do profissional. Mas aí é que eu ainda volto naquela questão. Vocês estão falando de inovações aí. Quando você fala de energia solar, conectividade, ou pode colocar conectividade, automação e o caramba 4, cara, você dá 3 passos para trás. Eu pego uma obra que eu começo ela do zero, tá? Vou lá, tenho terreno, vou começar a obra do zero. Beleza? Eu não consigo enxergar, visualizar a falta de conectividade. E aí eu não estou falando de, sei lá, com hidromassagem, eu não estou falando de painel que abre ou não abre, eu não estou falando nada disso, estou falando de uma questão simples. Conectividade. Dá exemplo. Eu tenho um moleque que joga videogame se deixar o dia inteiro, certo? Deve ser a realidade de muitos. De né? muitos. Muitos. Então, vamos lá. Hoje você precisa. Ou ele tá no videogame, ou tá no computador fazendo Sim. lição. Então, assim, você tem 2 maneiras de se conectar. Uma delas é via Wi-Fi, certo? Que aí você cai naquela máxima de que, porra, eu vou lá, vou pegar aquele pacote de 300 mega.
certo? Ele é eficiente. Se você colocar 10 aparelhos, um monte de coisa, vai ter uma hora que a sua rede Wi-Fi, ela vai estar muito carregada. Então você vai ter problema. Então vamos lá. Qual que seria o caminho correto de você fazer? Infra. Eu vou passar o cabo e internet. E hoje o cabo e internet, cara, você liga o videogame. Você pega a televisão smart. Pô, a minha televisão não tá pegando. Mas por quê? Ela tá no Wi-Fi, cara. O Wi-Fi caiu, deu problema, já era. Já era. Então você liga a televisão, liga o videogame, liga outros aparelhos no cabeamento. Eu não tô falando de mais nada. É uma questão simples. Certo? E aí você pega um arquiteto que lá na ponta, ele se preocupa lá com um piso de, sei lá, de R$1.000 um metro quadrado e não se preocupa de puxar, sei lá, uma coisa basiquinha lá, que é se preocupar com o cabeamento. Né? Entendeu? Canduíte, coisa simples. Aí a gente não tá falando mais nada, né? E aí eu caio lá no final que o cara vai compra uma Alexia, uma menina qualquer aí, né? E pronto. Já me lasquei de novo. Compra a menina. Já falou Alexia, né? Tá diferente já. Não. Compra uma menina. Não, beleza. Você compra uma menina. Uma Pô, menina e começa corta. a falar com ela lá, né, meu? E acha que vai resolver teu problema. A televisão vai ligar sozinho, o videogame. Cara, mas vai cair no mesmo problema. Vai. Se a sua rede de Wi-Fi estiver carregada, não vai ter menina que vai conseguir conversar com você, velho. Não vai querer trocar ideia, não vai, né? Não adianta, não vai E ter ainda vem chaveiro. aquele outro problema, né? Ainda vem aquele outro problema que você vai para sua operadora para aumentar o seu pacote, porque aquele pacote não tá atendendo. Não tá atendendo. Então é assim, e isso a gente tá falando de hoje. Daqui logo, não é daqui. Já é assim. A tendência é que a gente tenha mais instrumentos que a gente vai ter que se conectar. O 5G chegou, gente. O 5G chegou. Você tem lá um roteadorzinho lá da internet que chega na tua casa lá. Hoje, com certeza, ele chega com 5G também. A gente vai estar preparado com isso? Para isso? Não vai. Se você ligar 300 telefones aqui no mesmo lugar, não vai ter jeito. 5G vai ter problema também. Aí você constrói uma puta casa cheia de viga e pilar, uma porrada de estrutura e ferro, não faz a conectividade, aí daqui 2 anos tá assim, aí você quer colocar, aí o cara vai passar a infra e não passa. Porque tem viga ali, tem pilar ali, você fala, porra, cara, se eu tivesse feito há 2 anos atrás o planejamento, né? Dicas de milhões. Verdade. Hoje você sente resistência nesse sentido de você propor esses caminhos para o cliente e o cliente não ter enxergado até aquele momento, até você propor, não ter enxergado esse caminho? Você sente essa resistência hoje? Sim, porque assim, quando o cliente, a gente dá o leque para ele, fala, ó, tem essa opção, geralmente eles têm aquele bloqueio inicial, só que depois quando a gente insere, mostra, agrega valor realmente, no caso também, um exemplo de um cliente que ele não tem acessibilidade, né? Ele tem cadeira de roda e tal, ou a pessoa é mais velha. No caso, ela acorda de madrugada. E aí, tipo assim, tá tudo desligado. Ele precisa de cadeira de roda, ou às vezes tá mancando, precisa sair andando. Se não tem aquela conectividade que é, tipo assim, o sensor da luz, a pessoa às vezes pode cair, pode ter problemas maiores, e isso agrega muito valor na questão de fácil acesso. Sabe, se ele quer usar o banheiro de madrugada, quer comer alguma coisa. Então, pensando em questão de valor, de realmente valor, acho que vai agregar muito. Experiência. Isso. Cara, é um assunto muito... Pode falar. Mas você sente que, assim, depois que você mostra o valor, você sente ainda a resistência ou não? No sentido de, assim, vamos voltar pra prática mesmo. De tipo, putz, legal. Esse projeto, isso que você tá me propondo é uma proposta bem interessante, mas vamos... Você me pergunta, não né? tem, E o valor? não tem um budget pra isso. Mas aí a gente pode o quê? Fazer a infra e futuramente ele fazer isso. Entende? Não vai gastar tanto, né, com a infra, né? Não. Quer dizer,
Ele acabou de Conduíte dizer é que barato. custa 15% de um projeto. É, 15%. Eu acho que o maior trabalho para ele, ou para qualquer profissional, é adquirir o É conhecimento, trazer o conhecimento É. para para isso. poder vender a ideia para o cliente. E aí eu vejo o problema da base também, cara. problema E a base, a base, quando eu falo a base, é o seguinte, cara, é mudar o conceito do profissional. Quando a gente fala o profissional e do cara que também tá formando os profissionais, entendeu? Sim. Sim. Então é assim, é você mudar mesmo, dar uma virada de chave e colocar que aquilo lá precisa. Não é, não é uma opção. Tem que fazer. Pelo menos isso daqui tem que fazer. Da mesma maneira que hoje você coloca lá que precisa ter passagem para elétrica, hidráulica, dependendo da obra ou do projeto, você vai precisar também de infraestrutura para ar-condicionado e outras coisas, Sim. cara, você precisa. E a gente está falando não só de conectividade, cara, é uma outra parada também que a gente, pensando em energia limpa, né? Porra, luz solar, cara. Entendeu? A gente não tem... E olha que a gente vive num país que você tem, do Oiapoque ao Chuí, a possibilidade de você ter... Você tem isso, é um país tropical, cara. Você tem energia solar aí praticamente o ano todo. Quanto que diminui isso no custo final? Sim. A longo prazo, né? Né? Aí você vai cair para dentro hoje está muito mais viável. O custo, quando você pega lá o markup de você recuperar a tua grana lá ao longo do tempo, amigo, tá muito mais viável, tá muito mais acessível, tá tudo muito mais simples, entendeu? Mas o cara que compra ou ele vai para um projeto, ele não tem essa base. Porque o professor talvez não tenha passado a informação, às vezes o profissional ele não está preparado para vender uma coisa que ele desconhece um Exato. pouco. Aonde Entendeu? o arquiteto pode buscar essa informação de automação, por exemplo? Na vida. Acho que na internet ou procurando sobre. Não tem... O network, né? Network, como eu fiz. Acho que assim, um negócio que falta, como a gente tava falando sobre faculdade, falta muito a prática, sabe? Por exemplo, teve uma vez que o professor nosso marcou um final de semana e levou a gente aqui de São Paulo, né, na Paulista, e foi explicando, tipo assim, sobre os edifícios da Paulista, por que Sim. o arquiteto pensou nessa fachada. Então, o que eu acho que falta na faculdade? Faltou muito mais aulas práticas, assim, sabe? Mostrar como que é o dia a dia, O dia né? a Mostrar dia. a realidade, né? Mostrar, tipo assim, por que o arquiteto pensou nessa solução para esse problema que ele Esse teve, problema. Sim. entende? Isso é uma coisa que a gente fala que é a análise de entorno, né? Que a gente fala que é o estudo que você faz. Porque, assim, não é bem simples. E por que que o arquiteto escolheu entrar por ali e não entrar por ali? Pô, tem todo um estudo por trás, né? Que vocês Ventilação, fazem isso, né? iluminação natural. Exatamente, né? Você pode falar um pouco pra gente desse estudo? Até acho que é por conta de onde, o lado que vai nascer o sol, onde vai se pôr. Isso A influencia gente muito na hora de estuda fazer o bastante projeto. o entorno, a questão da insolação, porque, assim, é bonito você fazer um projeto que esteticamente é bonito. Só que imagina, você chega lá dentro da residência, é um projeto que é muito frio, um projeto que é muito quente, tipo assim, é diferente de eu fazer um projeto aqui em São Paulo e de eu fazer um projeto em Curitiba, entende? Influencia. Influencia muito, porque o lugar é diferente, o clima é diferente. Você tem mais ventos em Curitiba, não? Isso interfere também ou não? Isso. A questão do clima, sabe? Sim. Interfere bastante. É bem complexo, cara. O negócio Envolve bem... muitas coisas. Até pra fazer uma piscina, né? Sim. A posição da piscina. É, tipo assim, a questão da casa com a piscina. Você já viu o prédio? Eu moro num prédio que, assim, a piscina, lá parece que o dia todo é sombra. Só meio-dia que o sol tá, tipo, em cima, que bate só na piscina. Então, tipo assim, lá é gelado 24 horas por dia. Falta de planejamento? Falta de planejamento. No meu condomínio é assim. Duas Você vê? torres, a piscina no meio. Não bate Sensacional, Só no né? meio-dia. Então, o cara não pensou nisso. E quem pensa tudo isso é o arquiteto. O próprio Faz o arquiteto. estudo, vai até o local, vê onde Isso. nasce o sol. Vê melhor em questão, porque por isso que a gente vê, tipo assim, esse edifício vai ficar aqui, e onde vai correr o vento, onde vai correr a iluminação, a ventilação natural, Exatamente. Aonde tem ponto de ônibus, se é uma avenida, interfere muito, né? se pra ela fazer a vai e entrada. volta, ou se ela é fila única, sentido único. Cara, é bem bacana. São dicas que eu acho que é legal pra passar pras pessoas que estão estudando agora arquitetura, né? Tudo mais, e Sim. no dia a dia, né? Eu acho que é o principal, né? Pra você fazer o projeto. É o primeiro passo, fazer o estudo, né?
Mas aí cai numa outra coisa que a gente conversa bastante aqui também, sobre a contratação do profissional. Importantíssimo, né? Porque é o seguinte, cara, porra, eu tenho até bala na agulha, vou construir sei lá, uma mansão, né? Mas aí eu não procuro profissional, eu procuro, sei lá, nada contra, nada desqualificando, nada, mas eu procuro uma empresa ou um profissional que não tem esse conhecimento disso, né? Uhum. Não só conhecimento, estudou para aquilo, né? Porra, meu, vou lá, pego o cara lá que tá acostumado, o cara que construiu a casa do lado, para economizar um pouco mais, economizar os 15%, os 20%, porque tem o custo também do profissional, e resolvo fazer uma baita de uma mansão. Aí minha piscina tá escondida, não entra vento na minha casa, aí eu tenho problema de infraestrutura, não tenho um outro profissional que vai fazer o levantamento da casa, um RT, não tenho nada, né? Ainda correndo o risco da casa um dia, casa dos 3 porquinhos, cai, e aí? Entendeu? Porque se o cara começa uma fundação de maneira errada, meu, você vai subir a casa totalmente de maneira desproporcional. Compromete todo o projeto dali pra frente. Né? Então, é assim, precisa também, não só da conscientização lá da base, seja ele na parte da educação, mas do contratante também, né? Das pessoas, né? Você enxerga que isso tem melhorado ou não? Totalmente, assim. É onde entra a gente, no caso, tipo assim, o que a gente faz? A gente faz um planejamento. Antes de começar a obra, o pessoal só vê, tipo, começou, iniciou a obra. Só que, muito antes de começar a obra, a gente faz todo esse planejamento, toda essa parte estrutural da casa, tudo bem planejado para dar início à obra, né? Envolve Acho que é a fase mais importante, eu diria, né? Isso, sim. É o planejamento, Sim. né? Você planejar Planejamento. corretamente, Exato. adequado ali Isso. a situação, né? Tanto geográfica, tudo. Acho que É a fase complicado. mais... E assim, quando você saiu da faculdade, qual foi a maior dificuldade assim que você encontrou no seu dia a dia? A maior dificuldade foi a questão de gerenciamento de obra, sabe? Tipo assim, que nem eu tava falando, lidar com a pessoa e com nossos fornecedores. Sim. Essa parte foi difícil, né? Você lidar com pessoas, pessoas, fornecedores e o seu cliente, né? E Sim. com isso a obra tem que rodar, né? É muito, Tem que tá tudo- é a gestão de tudo, né? É. Foi o mais difícil? Foi o mais difícil. Cara, eu tenho uma dúvida assim da prática do dia a dia, né, meu? Pô, você vê assim que vai mudando ao longo do tempo. Mas você pega o Niemeyer, né, que foi um grande arquiteto. Pô, ele tinha uma visão meio artística mesmo das coisas, né? Fora da Sim. caixinha. E ele trabalhava de uma maneira com que as coisas, você tinha uma mensagem lá, não era só fazer, né? É. Eu fazia de maneira diferente. Como que você enxerga isso daí no dia a dia? Tem um padrãozinho, por exemplo? Eu saí, agora eu começo a construir casas que tem uma tendência mais ou menos assim, ou não é? É criatividade mesmo? Assim, vai muito do cliente. Como a gente desenvolve o projeto, só que assim, quem vai morar, que seja no edifício, que seja no apartamento, que seja no centro cultural, quem vai ficar ali na residência vai ser o cliente. Então, assim, depende muito do cliente. Eu amo ousar, criar um projeto diferente, que seja... Só que, assim, tem cliente que meio que fecha a gente, sabe? No caso, o Neymar, lógico, é um exemplo, um grande exemplo pra gente. Só que, assim, que seja um projeto menor, que seja um apartamento, um estúdio de um apartamento. Certo. A gente gosta de ousar, de indicar mais, só que, assim, a gente fica preso naquela questão que é, tipo, 4 paredes ali, né, na questão de um estúdio. Então, pensando em projetos maiores, lógico, chama muito atenção, valoriza a cidade, o turismo. Sim. Valoriza. Aí você pega o seguinte, aí vem um cliente daqueles caras que querem sair fora da caixinha, né? Aham. E aí é tipo aqueles projetos meio jeitão Niemeyer, né? Sim, sim. O que é quadrado tem que ficar redondo, e aí aquele negócio. Você vai lá, desenha, faz o negócio, faz todo o projeto bonitinho, mas na prática, eu preciso construir. O cliente deu o aval, preciso construir. Aham. Como que é esse relacionamento de você, profissional arquiteto, que desenhou
aquela casa, Fez o esboço, né? né? Com um profissional um engenheiro que vai ter que colocar lá no dia a dia a prática, fazer cara aquele dele. negócio A acontecer. cara Ei, dele. ei. A Como cara que é essa dele. parada aí? Na verdade, a gente trabalha juntos. Sim. No caso, tem, lógico, aquela pensando, assim, na criação do projeto, ele ser fora da caixa. Só que, assim, também eu não posso pensar, fazer um vão de, sei lá, 28 metros quadrados e não pensar no pilar, não pensar numa viga. Então, Exato. meio que assim, a gente já desenvolve o projeto que seja mais mirabolado do mundo. Só que a gente tem que pensar também na parte estrutural. E aí é onde a gente trabalha juntos, né? A parte do Exatamente. engenheiro e o arquiteto. Que é onde entra a comunicação. Isso. É, Você que aí sempre chegou no ponto que chegou eu ia- no ponto. Eu vou deixar pra você. Pode falar. Falando exatamente desse ponto da comunicação, qual você acredita que é a responsabilidade do arquiteto, que é quem inicia o processo, Uhum. né? Ou o arquiteto ou o engenheiro, mas eu acredito que mais o arquiteto que inicia Sim. o processo. Sim. Qual que você acredita que é a responsabilidade do arquiteto na comunicação do segmento? Você fala em questão do arquiteto com o engenheiro ou com o cliente? Com tudo. Com todos os, Todos. com todos os profissionais. Por exemplo, Aham. qual é a responsabilidade do arquiteto de ter essa comunicação com o engenheiro e, de repente, com o profissional de automação, com o profissional de construção a seco, Com o de cliente. energia solar, com o cliente? Assim, Qual é acho a que responsabilidade que você a responsabilidade é acredita muito grande. Se é que... Se é não, né? Na verdade, assim, a gente sabe que não é só do arquiteto. Sim, sim. Mas, Tantas pessoas trabalham ali Se por perto. referindo ao arquiteto, qual que você acha que é a responsabilidade dele nessa comunicação? Acho que assim, é igual o nosso escritório trabalha. A maior responsabilidade é o quê? Trabalhar transparente. Certo. Meu, eu tô com essa dificuldade, tipo assim, eu tô fazendo o projeto, eu sei que é difícil pro engenheiro fazer o cálculo, só que, meu, a gente tem esse desafio, então vamos trabalhar junto e vamos trabalhar transparente. Que seja pro cliente falar, ó, tem cliente que chega com uma coisa que, assim, acho que tudo tem uma solução, sabe? Por isso que a gente tenta trabalhar o máximo transparente, passar, ó, tô com esse problema, vamos resolver juntos, entende? Essa comunicação que a gente tava falando. Não é chegar com os dois pés no peito, né? Você, Falar tem que ser assim e tem que ser feito assim. E a gente fala é você saber lidar com as pessoas, né? Que é a comunicação, né? A gente fala muito aqui que o arquiteto, ele é o coração de tudo, né? Porque o arquiteto tá linkado com a pessoa que vai construir, seja um engenheiro ou o pedreiro, algo do tipo, Uhum. com automação, com o cliente, com o fornecedor, com os seus funcionários, porque depois do arquiteto tem os estagiários, tem a sua equipe Sim. por trás, tem tudo isso envolvido. E o arquiteto, você enxerga que o arquiteto é o coração dessa comunicação, de tudo isso? Sim. A pessoa fundamental para tudo isso Sim. estar em harmonia? Que a gente tá ali, tem que lidar com o cliente, né? Todo esse processo de captação do cliente e tudo mais. E também lidar com os engenheiros que falam, meu, isso aqui é impossível fazer. Só que a gente fala, meu, é possível fazer, vamos fazer cara, junto, sabe? confia. Esse desafio assim. E eu acho que é muito bacana essa parte de interação entre a gente e conseguir solucionar um projeto que seja Sim. esteticamente bonito e que tenha ventilação e tenha iluminação natural. É importante essa parte de ventilação, assim? Muitos clientes pedem isso pro... É que assim, quem não quer um ambiente confortável? Certo. Por exemplo, um dia de chuva, passa toda, se a gente não pensar direitinho, na parte interna da casa fica completamente frio. Só que a gente já faz o projeto pensando nessa, se ele for, por exemplo, aqui em São Paulo ou, sei lá, nos Estados Unidos. Então, tipo assim, tem que pensar, a alvenaria vai ser de tijolo estrutural, não vai ser de tijolo estrutural, vai ter uma vedação entre eles, entende? Tem que pensar em tudo isso. Tudo. Tem isso na faculdade? Tipo... Até que essa parte tem. Tem? Em referente Não, à legal, acústica, assim, legal. sabe? Pra gente pensar um pouco diferente. Não é só coisa que não tem. Tem Tem, coisas que tem, tem. pessoal. Não Fica tô tranquilo. falando tão mal da faculdade. O Não, pessoal vai falar, não, meu Deus não do vou céu. fazer mais arquitetura. Não vou fazer mais faculdade. vou, Não, mas fica amo demais. Eu gostei muito. Foi uma experiência muito bacana. 5 anos estudando. Foi uma experiência incrível, que eu amo e eu faria de novo. Se fosse pra escolher hoje em dia, eu faria totalmente de novo. Ah, legal. E na prática, qual que você acredita que é a dificuldade dessa comunicação, desse bate-bola entre, vou chamar de fases, né? Mas desses profissionais? Por exemplo, nós já falamos aqui da questão de uma parede de drywall, por exemplo, construção a seco. Uhum.
O cara vai lá e faz a estrutura, fecha dos dois lados, depois que ele fechou, vem o cara pra fazer estrutural, né? Passar infra de alguma coisa. Infra, o cara vai lá e, corta tudo, não sei o quê. Em vez de, não, peraí, vamos a gente se comunicar aqui, eu fecho só um lado, deixo o outro lado aberto, você passa a infra, você me avisa, eu vou lá, fecho, não tem aquela questão de, vai e volta e... Sim. Então, como nisso, você acha que tá isso no dia a dia? É nisso que tem a gestão. Então, tipo assim, a gente faz um planejamento de obra. Por exemplo, em tal dia vai acontecer isso na obra, em tal dia... Por isso que tem um projeto. A gente faz assim, essa parede aqui vai ser estrutural, essa aqui vai ser de alvenaria. Então, tipo assim, esse dia vai ser construída a parede de alvenaria, então o rapaz do drywall não vai hoje. Entende? Então, essa comunicação, a gente fica responsável por isso. Entendeu? De montar um cronograma todo certinho pra obra. Que é o que a gente fala antes de começar a obra, tem todo aquele planejamento Isso, que faz cronograma. com a equipe. Exatamente. Você vai planejar, tal dia vai fazer essa parede, tal dia. Aí no dia seguinte, vem a equipe fazendo a infra. Aí no outro dia, Ou até mesmo no mesmo dia, tipo tá assim. liberado. Então tudo é a etapa de obra. E o que você enxerga que poderia trazer uma melhoria para essa comunicação, além, é claro, de nós que estamos trazendo aqui profissionais como você e todos os profissionais do segmento para darmos voz, para trazer o conhecimento, para trazer o foco para essa questão do quanto é importante a melhoria dessa comunicação, buscar profissionais. O que você enxerga que seria, no dia a dia, mudanças que seriam benéficas para o segmento, para melhorar essa comunicação? Eu acho que, assim, essa comunicação que vocês estão fazendo, até parabenizo pelo trabalho. Tá sendo um trabalho incrível, assim, para levar conhecimento pra galera. O que a gente pode fazer também, eventos em faculdade, sabe? Que seja uma palestra, mas assim, o pessoal vai parar, vai ouvir e realmente vai agregar valor, que seja num projeto. Imagina no dia a dia pra pessoa, sabe? Então, eu acho que a comunicação em si é algo que vale muito a pena. Se você enxerga que palestra mude um pouco a cabeça da pessoa que está estudando arquitetura, por exemplo, ou engenharia. Por exemplo, se ela tá no 7º semestre e acontece uma palestra de placa de energia solar, por exemplo. Isso, você acha que vai agregar valor, vai mudar? Aquela pessoa vai se formar e vai falar, nos meus projetos eu vou trabalhar com isso. Assim, palestra, sim, eu acho que sim. Só que em obra também mostrar a diferença. Tipo, se você usar energia solar, olha a diferença que você vai ter se você não usar. A diferença prática, né? O resultado, a diferença no Mostrar, resultado, né? Entende? Mostrar o resultado. Acho que isso agrega conhecimento para as pessoas. E tendência, cara? Eu vejo que você falou bastante de estúdios, né? Isso. O que você enxerga como tendências, assim, pro seu ramo? O que você acha que vai acontecer aí nos próximos anos? Acho que, assim, principalmente aqui em São Paulo, que as pessoas às vezes vêm de outro estado, de outro país fazer tratamento, sabe? Eu acho que os estúdios estão crescendo muito, principalmente na parte central de São Paulo, porque assim, o pessoal vem fazer tratamento. Ele não vai alugar uma casa, não vai alugar um espaço muito grande, ele só quer resolver o problema dele. Às vezes vai fazer reunião, pessoa de negócio e tal, vem aqui em São Paulo, vai fazer uma reunião, aluga um Airbnb que é pequeno, que seja confortável, ela só vai dormir no local, ela não vai passar o dia todo. Então ela vai, conhece, ou viagem também. Então, em questão que você tinha perguntado de tendência de estúdio, eu acho que está crescendo bastante em lugares mais centrais. Lugares de fácil acesso, acredito eu, né? Isso. Então você diz que a tendência é a metragem diminuir? Nesses lugares de fácil acesso? Com o crescimento de São Paulo, tipo, a gente não tem terreno vazio. Então, tipo assim, tudo verticalizar. Rapaz. Entendi. Aí eu vou viajar na maionese. Eu já tô... É onde vem aquele outros caos, que é o trânsito, essa loucura que a gente vive aqui. Mas viajando na maionese, e aí a gente tá falando de tendências, né? O futuro tá aí, a gente já conversou um pouco sobre metaverso. Nós comentamos, procura um pouquinho se familiarizar com essa palavra metaverso. Sim. Porque já acontece hoje, e a tendência é aumentar mais, né? Você escutou alguma coisa de metaverso na faculdade, não? Nada, Nada, né? Aí a gente fala de tendências, né? Porque o metaverso, na realidade, você não precisa do espaço físico em si.
Você não precisa de um espaço muito amplo para você praticar o metaverso. É um né? mundo virtual, né? Você tem a possibilidade, como a gente estava comentando, de, cara, de repente eu tenho um espaço mínimo, né? Que eu preciso de um mínimo de conforto, porque eu posso, né, virtualmente ter lá o que eu quiser nesse mundo, né? Você imaginando essa questão de práticas novas aí, de possibilidades virtuais, você acredita que essa tendência vai se manter? Você acredita também uma outra coisa? O mercado imobiliário pode mudar? Ao invés de eu ter uma casa, eu, por exemplo, ir para um Airbnb ou, sei lá, né, outras possibilidades de locação. Alugar, né? O que você imagina para a gente poder até se planejar aí no futuro, pensar o que vai acontecer? Eu imagino que isso vai crescer muito, até em questão, por exemplo, o nosso escritório hoje em dia, ele fica em um cowork. Então, por exemplo, eu posso ter lá uma palestra, eu posso ter uma festa, e em horário comercial eu tenho pessoas trabalhando junto. É até bom que a gente faz aquele network, que é muito bacana hoje em dia, e eu acredito que isso venha a crescer cada vez mais. Por exemplo, antigamente, era difícil a gente fazer reunião online. E hoje em dia, o tanto de coisa que a gente não resolve online. Até a gente com cliente, a gente às vezes nem vai na obra ou controla por foto, sabe? Tem aquele controle. E faz reunião também, cliente que mora longe, às vezes está viajando. Não, vamos resolver então aqui. Faz uma reunião pelo online e resolve o problema, sabe? Eu acho que isso vem crescendo cada vez mais. É tendencioso. Entendi. Você acredita da gente, em algum momento, se fazer um projeto na Lua? Acredito. Entendi. Tá evoluindo tanto, né? Se você quiser uns caras aí, eu te apresento os caras. Eu sei onde ele quer chegar. Eu sei onde ele quer chegar. Se quiser, meus camaradas. Vocês falam que eu sou maluco? Eu sei onde ele quer chegar. Vocês falam que eu sou maluco, né? Que eu sou doido. Mas olha só. A NASA tá batendo cabeça já faz 2 semanas. É uma semana, praticamente, de mandar uma nave, uma espaçonave, para fazer aí algumas inspeções, ainda não tripuladas, né, para que no futuro bem próximo, nos próximos 2, 3 anos, os caras vão bater lá na Lua. Cara, existe o lado oculto da Lua. Eu já falei com meus camaradas lá de fora, eles vão se apresentar. Eles vão se apresentar. Eles estão chegando, cara. Os ETzinhos, né? Os ETzinhos. Ele vai querer construir lá. A gente se conversa por telepatia, cara. Eu não vou construir lá, não. Não vou lá, não. Tem medo de altura? Ele tá te dando medo de altura. Não. Eu faço monitoramento online, já Ele era. tá te dando a letra. Vai se preparando. Vai se preparando. Essa é a mensagem. Meu Deus do céu, cara. Mas e essa questão de tendências? Quanto que isso é trabalhado hoje na faculdade? De olhar para tendências, independente de qual seja a fase da obra, mas se trabalha isso hoje na faculdade? De trazer esse olhar para estar atento a tendências, estar atento a essa Assim, questão? Na minha área de arquitetura, né, que a gente tá comentando, no começo, a gente ficou, tipo, 2, 3 anos só fazendo à mão. E assim, como que hoje em dia eu vou chegar... Lógico, é bom eu ter aquela noção de perspectiva, de criação à mão. Fazer o esboço à mão. Só que assim, eu fiquei, se eu não me engano, foram 2 ou 3 anos fazendo tudo à mão. Como que hoje em dia eu vou chegar para um cliente e apresentar meu projeto à mão? Sabe, eu acho que poderia ensinar muito mais a ferramenta do Revit, que a gente estava comentando, e outras ferramentas como SketchUp, Twinmotion, que, assim, vai agregar muito mais valor do que eu ficar ali estudando à mão. Entende? Eu sou leigs. São ferramentas- Eu sou leigs. Aí você vê lá o como que é? TrueMotion? Twinmotion. TrueMotion, cara, nossa, essa parada é Mas Mas o que é? O É uma TrueMotion? ferramenta que a gente pode renderizar o projeto. Entende? Quando a gente vê lá, nossa, bonitão, parece Renderizar, realista. que parece Renderizar que é o é real, mas como é se fosse uma imagem. Você vê uma imagem Uma imagem. 3D. Isso. Não, legal, tô falando, a gente tá Não, chegando mas é do lá, que é mano. tecnologia. Isso. Sair do mundo arcaico e ir pra tecnologia. Resumindo, é Isso você não aprendendo na faculdade, Não, a gente não... aí Tem você aula. sai... O que a gente tem aula na faculdade foi de AutoCAD e Revit. Só que foi um semestre, assim. Foi mais uma introdução. Ó, isso aqui é a ferramenta, vocês vão precisar dela.
E aí, tipo, faz curso por fora. É exatamente isso. Entende? Não, então, é isso que eu acho que é legal, porque quando a gente fala de tendência, o metaverso tá aí para isso. Eu acho que tem algumas empresas já que estão investindo Sim. bastante alto nessa questão, porque, meu, de repente você faz um projeto aí, o cara consegue enxergar e virtualmente andar na casa do cara. Entendeu? Você já viu Procurar um vídeo? falha. É realidade Tem um aumentada. vídeo que tá bem cara. famoso no Realidade Instagram. aumentada, né? Tem um vídeo que tá bem famoso, tipo assim, a pessoa tá em frente ao terreno dela e o terreno tá vazio. Plano, vazio. E a pessoa pega um óculos, como se fosse videogame, e aí visualiza o projeto dela, o 3D certinho. Realidade aumentada. Isso. Pesquisem. É, Muito bacana. Realidade aumentada. Que a pessoa, eu já vi esse, é muito legal, cara, é muito legal. A pessoa vai, assim, um terreno vazio, aí a arquiteta acompanha o cliente, aí o Aham. cliente coloca o óculos e a pessoa enxerga a sua casa. Através do Na óculos. escala real. Mas isso na prática, por exemplo, você consegue? Como que eu consigo passar essa ferramenta para o cliente? Tem o nosso escritório e a gente entrega, por exemplo, vídeo de como a pessoa iria entrar na casa. Desse processo aí de visualizar, a gente não tem a ferramenta ainda porque é uma ferramenta nova. Só que, por exemplo, o que eu apresento para o cliente? Esse aqui é o projeto 3D, só que quando é residência, a gente mostra, por exemplo, a pessoa entrando na casa dela. Um vídeo dela andando, caminhando pela casa. Que eu acho que isso traz mais realidade para ela. Porque tem muita E ela gente que consegue- tem essa ela consegue É o dificuldade. metaverso da vida real. É. Como, só pra ficar claro para as pessoas, se eu entendi bem. É como se eu tivesse construído a casa dela, gravado com uma GoPro na testa, eu fazendo o tour Fazendo ali na todo casa o dela. percurso. Ai, que Aí você beleza, sobe a escada, faz esse Olha percurso. que beleza. Tô ficando velho. Tô ficando velho. Tá ficando velho? Entendeu? Tô imaginando E aí isso o cara vai pra faculdade e fica só fazendo desenho aqui, ó. no papel. Não, e no máximo maquete, Acho que assim, né, meu? Eu é sou da época da interessante. maquete, Maquete, cara. Aí, fez muita ó, maquete. O Eu pessoal sou da época da maquete, cara. Porra, aí os caras ficam com esse negócio virtual, 3D e o caramba, 4. Só que assim, eu acho que é interessante também fazer a mão, que nem a gente tá falando, É do importante esboço, fazer da a criação. Por exemplo, às vezes eu faço anotação, ou às vezes uma solução. Eu tô com um problema de um projeto que a gente tá desenvolvendo, na hora eu não consegui pensar naquela solução. Eu fui pra casa e tal, tô lá viajando, tô andando de carro, aí eu pego e falo, caramba, eu pensei na solução, aqui a gente pode fazer tal jeito. Vou lá, esboço a mão, e aí depois eu passo pro computador. Entende? Entendi. É importante, né? É importante, mas é importante também você evoluir, né? desenvolver, Exatamente, é importante os claro. dois. As duas visões, eu acho, né? Eu acho que é importante a gente trazer a clareza de que, assim, é claro que a gente está falando do teórico e do prático e do quanto a gente tem esse déficit no ensino hoje. Sim. Mas é a gente trazer a clareza para a questão de que não é que a gente está batendo na formação. É para as pessoas já olharem para a questão de que o quanto é importante hoje, com a estrutura do ensino que a gente tem, vocês já buscarem essa informação, né? Vocês já estarem predispostos a entender que, eu tenho que fazer um esforço um pouquinho maior aqui na questão das inovações, eu tenho que fazer um esforço maior na questão dessa deficiência que eu estou vendo aqui. É a gente voltar para aquela mudança de mindset de se prevenir, em vez de esperar eu chegar no mercado para sentir aquela necessidade, aí eu vou correr atrás. Puta, eu só aprendi na mão, mas, eu passo o projeto na mão pro cliente, o cliente vai achar que eu sou amador. Pô, fazer esse projeto na mão, você é o quê? Pedreiro? Nada contra os pedreiros, mas são fases distintas do projeto, né? Então, trazer essa clareza para vocês que estão nos assistindo, que o nosso foco aqui não vamos dizer assim, no português, claro, bater no ensino. É a questão do quanto hoje cada um de vocês, profissionais que já estão no mercado ou que estão ingressando no mercado, tem que ter o profissionalismo como um mote, né, da sua vida. Sim. De você buscar a informação, de você não esperar que a informação chegue até você. Vai você atrás da informação. Exato. Seja você a mudança que você espera. Pô, a faculdade não me preparou. O que eu posso fazer para que outros profissionais, quando estiverem no lugar que eu estou hoje, já tenha isso mais fácil?
como que eu posso ajudar o segmento, como que eu posso ajudar os profissionais iguais a mim, que vão se formar amanhã, né? É o que a gente fala sempre de a gente ser a mudança que a gente espera, né? No mercado, no outro, no mundo. Acho que essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Com certeza. A gente não veio aqui falar mal da faculdade. Não, né? que Pelo isso. contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Dando dica mesmo é. para as pessoas que querem entrar Sim. na área, que quer agregar esse valor para elas e para os clientes dela mesmo. É, Mas sim. a gente não está falando de... não estamos falando de uma profissão. Esse é um déficit geral. É um déficit geral. Geral, porque não é assim, uma profissão. se você falar com um médico formando agora, que acabou de se formar, fez a residência, ficou lá seus 7 anos, é o mesmo problema que você falou. Cara, não tem cadeira que ensina empreendedorismo para esse cara. Sem Não tem. dúvida. Entendeu? Se você falar com engenheiro, você vai cair também no mesmo déficit. E assim, a gente que é formado em ADM, até mesmo você sendo formado em ADM, a prática do dia a dia é outra coisa, cara. Sim. É legal você ver lá, porra, eu vou estudar uma parte de coisa, uma parte de teoria, algumas já até obsoletas, mas você vai cair na real, cara, você vai ter que lidar com gente, você vai ter que lidar com situação real, você vai ter que lidar com, no caso da profissão de vocês, com forças da natureza que a gente não consegue controlar, né? E não tem controle do imponderável, né, cara? Então é muito louco isso. Você só vai aprender no dia a dia, cara. Não tem jeito. E outra coisa, não é só no dia a dia. Ficar ligado, que eu vejo assim... E não estamos falando só daqui, estamos falando de maneira generalista também, tá? Quando você acaba de se formar, você tem muita teoria de coisas, às vezes, que são do passado. E o que está na frente, né? Quais são as tendências, né? Você fala assim, porra, a gente está batendo na tecla nessa questão de metaverso. Mano, o negócio é muito louco, bicho. É muito louco, mano. Meu moleque lá de 8 anos lá, ele pratica o metaverso todo dia com Minecraft. Ah, não é? É por osmose aquela porra. É um metaverso que o cara tá lá. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente já tá nesse mundo virtual e aí, ó... Mas onde que eu vou aprender isso? Como que eu vou aprender lá? Qual ferramenta que eu vou usar? Se eu só aprendi 2 na faculdade, como que eu vou criar uma realidade virtual para agregar valor ao meu serviço, que vai agregar valor para o meu cliente, que vai me ajudar a vender meu trabalho, cara? Entendeu? É muito louco. Uma coisa também que eu senti muita dificuldade quando eu comecei a empreender, abrir o escritório, foi captação de cliente. Nossa. Difícil? Parece que é Captação de simples, cliente. né? É difícil. E eu me mostrar para o mundo, né? Beleza, me formei e agora? E agora? Como que o mundo sabe que eu sou um arquiteto? Como que eu vou e fazer que o primeiro projeto? Pode me procurar para essa demanda. Como que eu vou chegar no cliente, né? É. Que roupa que eu vou usar? O que que eu vou falar? Vixe, Maria. Sim. Muitos questionamentos Muito trabalho. Que a gente só aprende no dia a dia. no dia a dia, errando, acertando, aprendendo. Com certeza. Aí, tá vendo? Você tava nos bastidores, né? Tava nervoso, Mineirinho. com medo, ó. Já acabou Passou. e nós nem vimos. É, então Passou. passa tão rápido, realmente. Vermelhinho, mineirinho. Pra gente ir pra nossa rodada final, fazer as considerações finais. Boa, cara. Hoje eu vou começar com você, Dê. Faça as honras. Não, aqui primeiro. a gente é rápido. Quem demora é... Você vai ver quem vai demorar. Fica tranquilo, mano. Fica tranquilo que aqui é É o papo. bullying, é o bullying. Cara, primeiramente agradecer pela disponibilidade, por Sim. trazer essa mensagem importante para quem tá estudando e para quem é recém-formado. Assim, a gente tenta passar para a pessoa para ela ter um pouco de curiosidade, pelo menos, para ela falar, pô, mas o que é isso? Mas o que é aquilo? Pô, eles estão falando isso daí, o cara é recém-formado, então ele tá vivendo isso. Então, deixa eu dar uma pesquisada, né? A gente aqui não é o dono da razão, a gente só quer trazer visões para as pessoas irem atrás, despertar a curiosidade na pessoa, trazer informação, então esse é o nosso intuito, né? Então, cara, obrigado pela disponibilidade, por trazer essa mensagem para todo mundo e sucesso aí na sua carreira, tá bom? Valeu. Agradeço. Lucas, obrigado pela sua disponibilidade, parabéns pelo trabalho, né? Tão jovem, tão rápido, né? Sair da faculdade, já desbravar aí a carreira de empreendedor, né? Empreender. Exatamente. Então, desejo sucesso para você nessa empreitada, que você possa, logicamente, aí, na medida do possível,
desenvolver e disseminar esse conhecimento, né? Com os colegas, compartilhar, Amém. porque isso é importante, né? Sim. E é isso. Obrigado. Lá vai sobrar pra mim. Ai. Cadê aquela música de novela agora? Mande notícia. Tô brincando. Ó, eu vou falar pra vocês a parada seguinte. Quando eu falei do Michael Jackson, agora eu linkei tudo aquilo. Ele não morreu, mas assistam o filme do Elvis. Vocês vão entender o que eu tô te falando. E essa ideia veio através do Elvis. Então, é assim, na prática do nosso dia a dia, é que, agradecer bastante a tua presença aqui. Eu acho que o que vale é a gente ir batendo nessa tecla, cara. Vamos batendo na tecla de que a gente precisa mudar alguns conceitos, principalmente nesse segmento, né? Que a gente tem algumas práticas que, assim, são muito conservadoras, né? E as pessoas com certa resistência. E não é fácil você quebrar a resistência. Não é fácil. Tem que bater na tecla. Então, parabéns pela profissão que você escolheu. E assim, é o primeiro arquiteto que a gente conversou assim de maneira mais completa, né? Mais complexa, né? Então, muito obrigado por ter vindo, aceitado o convite, cara. Portas abertas aqui com a gente. Obrigado. Lucas, eles já falaram tudo, né? Agradecer sua presença, disponibilidade. Agradecer principalmente por você ter essa visão de ajudar o segmento, né? De melhorar a comunicação, de você trazer a visão, a clareza para essas questões do dia a dia, essas diferenças entre o que acontece na faculdade, o que acontece no dia a dia. A gente é um canal exatamente para isso, mas eu agradeço você porque você já tem na sua natureza esse trabalho, né? De trazer informação, de trazer conhecimento, trazer foco para essa questão. Então, desejar sucesso, né? Desejar que você continue evoluindo aí, tanto como profissional, quanto com os seus empreendimentos. E é isso, agradecer mesmo e suas considerações finais. Rapaz, esse cara tá demais aqui, viu? Não, de início eu fiquei surpreso com o convite. Eu confessei, né, que deu aquele frio na barriga. Eu falei, rapaz, nervoso. Falar tanto assim, eu gosto bastante de me comunicar, de passar esse conhecimento, apesar que eu sou nisso, né? Sou iniciante na arquitetura. Mas assim, acho que todo mundo tem algo para ensinar, sabe? Não só da profissão, mas da vida também. Fiquei muito feliz com o convite. Sou muito grato a cada um aqui pelo convite. Aquele network que a gente fez aquele dia no Allianz foi muito bom. Queria agradecer o Robson também, que apresentou vocês. Tô muito feliz com essa evolução. Eu me formei ano passado, só que esse ano eu foquei muito na carreira. Falei, eu vou focar totalmente no escritório, vai dar certo e vou fazer acontecer. Sabe, e não tá sendo difícil, né? Que tipo, a gente posta, às vezes, tal projeto, fiz esse, fiz aquele. Só que assim, a gente não posta as nossas dores, que é difícil, sabe? Mês que vem a gente não sabe se vai entrar projeto. Mas assim, a gente tá ali, tá lutando, tá empreendendo, tá com umas ideias novas. Eu acho que isso aqui vai agregar muito para o meu crescimento. Tô muito feliz com tudo. Queria agradecer também a Grace e a Bianca, tá? Que me ajudou muito nesse processo. Nossos bastidores. A Grace tá presente aqui. Muito obrigado, sério. Eu gosto de trabalhar com pessoas que eu admiro e que me impulsionam a ser pessoa cada vez melhor, sabe? Agradeço muito por isso. E tô muito feliz com esse convite, como eu falei. E é isso, pessoal. Gratidão e sempre evoluindo, sabe? Pesquisando só. A faculdade não vai fazer da gente um arquiteto de excelência. Só que assim, a gente botando a mão na massa e empreendendo, que vai acontecer. Excelente. Acho que é isso. Excelente. É isso. E a vocês que nos assistem, vocês perceberam que, o Lucas, vamos dizer assim, é recém-ingressado aí no mercado, novo, e, tá empreendendo, tá desbravando, então a mensagem que fica é que você só depende de você. Isso. É não esperar que a oportunidade apareça, é você fazer a oportunidade, fazer a sua oportunidade e ir para cima daquilo que você deseja, ir para cima com unhas e dentes e, se formar, se preparar, mas não parar, né?
seguir adiante. Falou. E você que gostou, curte, compartilha com os amigos. Dá o like. Todos os Boa. contatos do Lucas e dos empreendimentos dele vão estar aqui embaixo na descrição. E é isso. Gratidão por nos assistir, por nos acompanhar. E tamo junto. Tamo junto. Opa! Sempre. Opa!